Aqui no Além da Notícia de hoje, nós estamos falando sobre responsabilidade eleitoral, uma PEC que foi aprovada no final do ano de 2011, né, deputado? 2011, e que está em tramitação no Congresso Nacional. Seu objetivo? Evitar que promessas de eleição sejam descumpridas. E eu estou conversando com o deputado João Paulo Lima, de Pernambuco. Deputado João Paulo, já há obrigatoriedade, como a gente falou aqui, de todo candidato apresentar o seu projeto de governo na Justiça Eleitoral. Ele apresenta lá. Agora, em se havendo, e a gente sabe que há absurdos naquele projeto, coisas que são inimagináveis de serem cumpridas, não existe hoje também nenhum órgão que na hora possa dizer assim, possa chegar à própria Justiça Eleitoral, olha, isso aqui que o senhor está prometendo é praticamente impossível. Hoje não existe nada. Absolutamente nada. O que existe, na verdade, o candidato elabora, muitas vezes aleatoriamente, sem nenhum estudo mais da economia do município ou do estado ou da própria União, o que ele teria o desejo de fazer. Só que entre o desejo e as condições de fazer, é aquela mesma coisa, a relação entre o desejo e a necessidade. Normalmente o homem tem mais desejo do que a necessidade. Normalmente o homem come mais do que precisa, por isso que muitas vezes ele fica muito gordinho, não é? E às vezes, com apetite de voto, o eleitor, o candidato promete demais sem ter condição de cumprir. Então, não existe absolutamente nada que limite o que ele possa prometer. O ideal é que todos os candidatos tivessem um mínimo de bom senso, conhecessem bem sua cidade, seu estado, seu país, conhecessem bem a economia, o orçamento, a capacidade de investimentos, conhecesse as ineficiências da gestão que está, para a partir dali apresentar o seu programa de governo, não é? Então, tem governos que fazem milagre mesmo nas dificuldades, com poucos recursos, você focando, botando prioridade, exigindo a participação da população. Por exemplo, eu digo que uma das coisas mais gratificantes para mim como prefeito foi, por exemplo, erradicar a incidência de filariose na cidade do Recife. O que é filariose? Filariose é um verme que é transmitido pelo mosquito, onde as pernas ficam com as pernas, o testículo, o braço, fica com elefantise. Fica dessa grossura a perna, a pessoa fica deformada. Então, uma doença totalmente controlável, né? Se você tiver uma política de saneamento, se você não tiver uma política de contaminação. Eu digo isso porque na minha família, como eu venho de uma família muito pobre, minhas 3 tias e meu tio, todos 3 tinham elefantise. Né? Então, erradicamos, tirar famílias que moravam em situações de palafita, melhorar o funcionamento do trânsito, cuidar da saúde, garantir a alimentação para as crianças, implementar o ensino integral. Uma coisa, a PEC, ela tem alguma prioridade dentro das diretrizes? Por exemplo, uma coisa que a gente fica imaginando e que acontece muito. Nós estamos vendo recentemente, no Brasil, escolas sem carteiras, as crianças não têm onde sentar, sentam no chão. A gente está vendo escolas em que a merenda ou o lanche falta com frequência, a criança não tem. Essas coisas essenciais, por exemplo, num sistema de saúde, que tem algo que seja essencial no sistema de saúde, a PEC não fala desses pontos, não priorizaria esses pontos, um foco específico nessas coisas, essas questões? Não, o foco estaria ligado, na verdade, à apresentação do programa do candidato. Por isso que vai exigir também da população um conhecimento maior do seu candidato e o que ele está propondo para governar. Isso vai ser também, ao meu ver, um instrumento muito educativo, tanto no conhecimento do que o candidato apresenta,
como no monitoramento dos compromissos dele. Como é que está a tramitação hoje da PEC? Em que pé ela está? O que ela precisa para chegar já à sua parte final de aprovação? Olha, uma coisa importante é que ela passou na comissão especial por unanimidade com a representação de todos os partidos, não é? Mesmo tendo no primeiro momento, o grande obstáculo, que era a questão da punição, a cassação e, consequentemente, a inelegibilidade, né, do candidato. Então, essa etapa vencemos. Nós conversamos com o presidente da Câmara e ele está prestes a colocar em pauta, está faltando só colocar em pauta na Câmara para ser votada. Mas o presidente da Casa, ele quer ainda ter um diálogo com o governo. E agora, na medida em que nós temos um deputado federal, Bezoini, que foi sindicalista, convivia conosco, inclusive comigo, na Comissão de Constituição e Justiça. Conhece a PEC? Fomos do movimento sindical juntos. Eu acredito que agora nós podemos ter essa trâmite conexão mais facilitado. Mais facilitada, né? Inclusive nós já havíamos conversado com o Ideli e ela também não ofereceu resistência nenhuma, mas a coisa ficou um pouco parada por conta também do processo de travamento das votações na Câmara, alguns projetos, mas eu acredito que daqui a uns dias estaremos votando a PEC. Depois, isso poderia ser para este ano ainda, eleitoral? Não, para esse ano não dá mais não. Porque agora o primeiro semestre já estamos na metade dele. Porque na verdade a lei tem que ser aprovada no mínimo um ano antes para poder valer para outra eleição. Mas não, eu digo assim, pelo menos a votação ou a aprovação para este ano. Pode ser votada agora, esse ano. Para valer só nas eleições. Na outra eleição. Não, para essa ela não vale mais não. E inclusive nós tentamos votar antes para valer já para essas eleições. Entendi. Depois de aprovada na Câmara, vai para o Senado? Vai para o Senado. Bom. Mas na medida em que, veja bem, o que é importante é todos esses projetos, que a gente tem que entender o seguinte: a Câmara é a casa do povo, o Senado é a casa do governo. Quando um projeto normalmente assim passa com unanimidade na Câmara, é muito difícil ele ter alguma alteração no Senado, muito difícil mesmo. Então nós acreditamos que esse processo vai ser movido rapidamente. Por exemplo, a exemplo de quando eu cheguei na Câmara, eu fiz parte no primeiro ano da Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Esse ano é que eu estou na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Direitos Humanos. Então, um dos processos, quando eu estava na Comissão de Desenvolvimento Urbano, foi justamente aquele que estabelece que todas as cidades, a partir de 20 mil habitantes, têm um plano diretor de mobilidade urbana. Então, e isso aí, o projeto estava no Senado e nós fomos lá pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, destravamos e em menos de 2 semanas o projeto foi aprovado. Então, eu estou acreditando que pela importância do projeto, eu acho que não tem ninguém que vai ter nenhum tipo de obstáculo. Já visto que o obstáculo maior era a cassação do governante e isso foi retirado do projeto. Tem uma coisa que ainda me preocupa aqui, me preocupa, ao menos me deixa inquieto. A execução do seu plano de governo, isto é, o candidato que elaborou o seu plano de governo, apresentou, terá que prestar contas de 4 em 4 meses. A execução do seu plano de governo, que o preocupa e deve preocupar mesmo, naturalmente, não poderá inviabilizar, por exemplo, políticas realizadas num governo anterior, que aliás o continuismo hoje, o continuismo de boas ações, é um outro problema que nós temos também na governabilidade. Isso, como é que isso é retratado? Foi tocado também neste ponto na PEC? Não, veja bem, quando um governante, e aí é onde vai a responsabilidade de quem está apresentando um programa de governo. Eu acho que vai haver um casamento maior do eleitor, do cidadão, com o candidato e seu partido. Então, na medida, é aquela coisa que eu falei, não tem limite para o candidato apresentar suas propostas.
ele pode até colocar que dentro das propostas dele, ele não vai dar continuidade aos projetos. Só que tem algumas questões que a lei obriga. Um governante ele não pode pegar uma obra e parar aquela obra. Se tem já recursos aplicados, ele tem que concluir. Eu digo isso que eu fui prefeito e eu concluí todas as obras que o prefeito anterior tinha deixado. Isso é obrigatório? Um governante que chega e pega algo começado por outro, ele não pode parar? Normalmente é obrigatório, sim. Em quais casos que ele pode parar? Porque a gente vê também essa gravidade hoje existente no Brasil. Se tiver irregularidade na obra, ou se ele não tiver, essencialmente, recursos para continuar aquela obra, poderia impedir a realização daquela obra. Mas questões como a manutenção da cidade, limpeza, os programas de saúde, etc., ele não teria como não dar continuidade àqueles programas. É que naturalmente a gente vê que algumas políticas que são nascidas em um certo governo, às vezes pode não interessar a um novo governo que chega. E aí essa pergunta que eu gostaria de ter a mim uma resposta. Ele poderá parar com aquele programa, aquela política que foi começada naquele governo e dar prosseguimento somente ao seu plano? Era mais ou menos essa a minha preocupação. Em tese pode. A não ser aquela que esteja estabelecida dentro de um programa financeiro, de orçamento, de Estado, né? De obra. Por exemplo, o cara tem um hospital para terminar. Se ele parar aquela obra, vai ter problemas. Vai ter problema com o Tribunal de Contas, problema com a própria fiscalização, entendeu? Mas essa sua preocupação é altamente pertinente. Normalmente há uma tendência a alguns programas que dão muito a cara de um determinado governo, o outro governante não cumprir. É por isso que tem toda essa polêmica em relação a programas tipo Bolsa Família. Agora, também a não realização daquele programa, normalmente que tem dado certo, isso também ocasiona um desgaste muito grande para o governante. O que o senhor diria, estamos nos minutos finais do programa, o que o senhor diria para o eleitor que este ano vai ter, de fato, mais uma vez, eu diria que a importante missão de eleger seus deputados, senadores, governadores e presidente da República, com a visão de uma PEC como esta? Olha, eu diria que o eleitor, cada vez mais, ele deve ficar mais consciente, conhecer mais seu candidato, conhecer o seu programa, conhecer a sua história, a história de seu partido, conhecer ele também dentro do partido, porque muitas vezes dentro do partido todos não são iguais, e a partir daí votar no melhor projeto que ele entende para governar uma cidade, um estado ou um Brasil, ou um parlamentar que vai defender os seus interesses no Congresso Nacional e no governo. Muito bem. Quero agradecê-lo muito por essa presença aqui. Foi um prazer recebê-lo e conhecer esta PEC aqui, que nos traz um pouco mais de esperança, viu? Eu acredito que sim. Eu acredito que a aprovação dessa PEC e a implantação dela vai trazer avanços significativos para que o eleitor não vote assinando um cheque em branco. Conversamos com o deputado João Paulo Lima, de Pernambuco, ex-prefeito da cidade de Recife, que esteve conosco hoje, é relator desta PEC da responsabilidade eleitoral. Um conteúdo exclusivo sobre este assunto você encontra também na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia. Fique com Deus, boa noite, bom sono.